Bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é a professora Fátima. A aula de hoje é sobre vozes verbais. E o que são vozes verbais? É a relação que se estabelece ali numa oração entre o sujeito e o verbo. Ele é chamado de voz verbal. E como a gente identifica isso? Bem, como a gente vai identificar essa relação é da seguinte maneira. A gente precisa olhar para a oração e identificar se aquele sujeito ele pratica a ação expressa pelo verbo ou se ele recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, se ele pratica a ação ou se ele recebe. Aí é que nós temos aqui, como exemplo, Capitu beijou Bentinho. Capitu vai ser o sujeito e vai ser o agente. Por que ela vai ser o agente? Porque Capitu aqui, ela praticou a ação de beijar. Beijou quem? O Bentinho. Então, se Capitu é o sujeito e ela praticou a ação, nesse caso ela é agente. E esse agente aí, gente, não é agente se referindo a uma pessoa não, tá? Por isso que ele está escrito junto. No próximo exemplo. Bentinho foi beijado por Capitu. Quem é o sujeito aí na oração? Bentinho. Nesse caso, Bentinho ele não praticou a ação, ele sofreu a ação de ter sido beijado pela Capitu, porque a Capitu foi quem beijou, ou seja, a Capitu aqui praticou a ação de beijar. E ela beijou quem? O Bentinho. Então, se o Bentinho é o sujeito e ele sofre a ação nessa oração aí, então ele é um sujeito paciente. Agora, Capitu e Bentinho beijaram-se. Ora, aqui como sujeito eu vou ter Capitu e Bentinho. Nesse caso aqui, o contexto aqui dessa oração, ela vem me comprovar que os dois praticaram a ação, né? Os dois praticaram a ação de beijar. Mas ambos também sofreram a ação, porque no momento em que um beija o outro recebe, né? Ambos também estão recebendo a ação. Então, eles praticam e, ao mesmo tempo, recebem, né? Eles recebem a ação. Nesse caso aí, eles são o sujeito, agente e paciente. E agora, nesse outro slide, vamos ver como que a gente vai classificar esse tipo de agente aí. Agente, paciente, enfim. Então, sempre que falarmos em vozes verbais, a gente vai pensar nessas três situações. O sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo e o sujeito que pratica a ação e recebe também a ação expressa pelo verbo. E agora vamos dar o nome a essas vozes. Vamos ver aqui. Primeiro, a gente vai ver a voz ativa. Exemplo. Ela alugou a casa de praia. Ela, sujeito, não é isso? E ela é um sujeito que pratica a ação. Qual foi a ação que ela praticou? A ação de alugar, não é isso? Ela alugou o quê? A casa. Então, ela é o sujeito e ela praticou a ação. Então, voz ativa, né? Esse agente aí ele vai estar na voz ativa. Por quê? Porque é o sujeito que praticou a ação. Aqui no 2, nós temos aqui a voz passiva, né, que é o sujeito que recebe a ação. Na voz passiva, ela vai ter na voz passiva, ela vai ter duas classificações, que é a voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, ela é formada por verbos ser, estar ou ficar, mais um verbo principal que está no particípio, certo? E aí vejam o exemplo. A casa de praia foi alugada por ela. Como sujeito, nós temos aí a casa, né? A casa de praia. E eu tenho o verbo ser, né? Que é do verbo foi. E alugada, que está no particípio. Por ela é o agente da passiva, que foi ela que praticou a ação de alugar a casa de praia, que neste caso aí é o sujeito da oração. Na sintética, temos como exemplo, alugou-se a casa de praia. Verbo na terceira pessoa do plural.
mais a partícula se. Já na voz reflexiva, nós temos como exemplo: alugo-me para o dia dos namorados. O sujeito aí pratica a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. Por quê? Porque no momento que ele aluga, ele está praticando a ação. Mas ele está alugando a quem? A ele próprio, né? Então, ele pratica a ação de alugar e sofre a ação de ser alugado. Então, voz reflexiva, tá? Então, só reforçando, o sujeito na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação, né? Ele sofre a ação. Já na voz reflexiva, ele tanto pratica como também recebe a ação. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.